Então, vamos lá ver quem está entrando. Bom, se tiver pergunta, a gente deixa para responder depois. E eu peço para quem quiser fazer pergunta, clica nessa interrogação que tem embaixo e manda a pergunta que fica mais fácil para ler. E também, se você vê aí que quer achar interessante, quer mandar para alguém para que assista a live, é só clicar nesse aviãozinho que aparece no canto direito também e chama amigos, seguidores que vocês queiram indicar para a gente, para que venha assistir a live. Bom, enquanto vai entrando as pessoas, vamos começar. Então, o tema de hoje é falar sobre gestão financeira. E eu fiz uma cola grande aqui, então vou olhar um pouco aqui para minha colinha e vou voltar aqui porque eu fiz um resumão para entregar o máximo de conteúdo possível. E para a gente começar, eu li muito aí nas últimas semanas e a frasezinha que não se quer calar é que depois da pandemia ninguém mais será o mesmo, né? Essa quebrança de paradigma aí vai ser muito grande, muitos processos vão mudar, muitas coisas vão mudar e é o que você falou agora, Guto. É partir de um aplicativo para outro aplicativo e a gente vai estar nessa linha de trabalhar com internet, né? Alguns amigos que trabalham em empresas grandes, multinacionais, as empresas já decidiram entregar andares de que eles ocupavam com parte administrativa justamente para o pessoal trabalhar em home office. Aqui em Campinas, empresas de tecnologia estão também entregando galpões grandes e vão utilizar o pessoal em home office, porque, de uma certa maneira, o home office foi dado um pontapé aí para vamos ver o que vai dar e tem que dar certo. E agora viram que está dando certo, né? Com o home office eu acho que a gente teve uma mudança de paradigma, né, no brasileiro, porque antes, eu lembro que logo que a gente começou, a gente foi, logo no começo desse problema, dessa pandemia, a gente já começou a colocar quase todo mundo do escritório em home office. E eu percebi que, assim, as pessoas não tinham uma cultura de fazer home office. Então, logo no começo eu via muitas campanhas mesmo, de gente colocar no Instagram brincando com brincadeiras de falar home office não é ficar em casa dormindo, né? E eu acho que isso fazia parte da cultura do brasileiro de tipo, home office é tranquilo. E eu pelo menos, eu vou falar até por mim e pelas pessoas que estão próximas a gente. Eu estou trabalhando muito mais home office do que indo para o escritório. Porque você indo no escritório tem a questão de deslocamento, entre uma reunião, o deslocamento para as reuniões, você sai para almoçar, aí você toma um cafezinho, você volta. E estando em casa, você não saindo para nada, você é uma reunião atrás da outra. É o que eu falei. Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando no escritório e a minha esposa fica trabalhando logo do meu lado também. E hoje ela estava em treinamento do Microsoft Teams, de uma ferramenta da Microsoft de reuniões virtuais. Eu estava numa reunião no 3CX, acabou essa reunião, eu fui para o Zoom, acabou a reunião do Zoom, eu fui para o Microsoft Teams de um outro cliente e depois eu fui para o Whereby. Eu pulei 4 ferramentas só hoje por conta da demanda que as pessoas têm de buscar uma ferramenta para trabalhar home office. Então, isso que você está falando, eu tenho visto também muitas lives, assistindo muitas lives e visto comentários no YouTube mesmo, tenho visto pessoas falando. Realmente, a pandemia, esse home office, esse período de home office forçado que a gente teve, está mudando muito o conceito das pessoas. Elas estão entendendo que não precisa mais dos espaços físicos, que o home office quando bem feito, ele é um trabalho que rende muito. Como eu te disse, estou trabalhando muito mais em home office do que em dias normais. E as empresas, até mesmo por essa questão que é o nosso gancho hoje, com a questão da gestão financeira, existia, né? Talvez acabando essa pandemia vai mudar esse conceito de que você precisa ter um escritório legal, um escritório bacana, num local legal, e isso é caro. E as pessoas veem hoje trabalhando home office que muitas vezes as empresas estão mais ágeis na entrega de trabalho sendo home office do que em escritórios, e eles conseguem futuramente eles vão conseguir enxugar esse aluguel em algumas empresas, eu conheço algumas empresas, por exemplo, em São Paulo, que eles ficavam lá no Itaim ou no Brooklyn, e é caríssimo o aluguel lá, é caríssimo o condomínio de um prédio onde ele paga.
E muitas vezes agora está todo mundo home office, a empresa está agilizando mais o processo estando home office do que estando fisicamente lá. Então, essa necessidade física de um espaço pode ser que mude bastante. E é o que eu tenho visto com com a maior tendência de mudança. É das pessoas começarem a entender que o home office funciona bem melhor do que ter um espaço caro. E a gente já tinha, eu acho que a gente já veio dessa mudança também, viu, Marcelo? Porque, por exemplo, eu em São Paulo, eu já não ia mais de carro. Tudo que você faz via Uber. Porque não dá mais para ficar pagando estacionamento. Qualquer reunião que eu fazia de meia hora em São Paulo é 50, 100. Dependendo do tamanho do carro, eu chegava a pagar R$ 100 a hora de reunião. Não justifica. Então, você já andar de Uber já era uma economia e as pessoas já entenderam isso, até mesmo porque eu estou trazendo... Em Campinas eu nunca tive esse problema. Geralmente você consegue estacionar o carro na frente do seu cliente. Mas em São Paulo, não. E muitas vezes você já atrasa por causa do trânsito e aí depois você tem que ficar procurando vaga. Então, o Uber tornou-se o Uber, Rappi, o Uber, o 99, táxi mesmo, e ele se tornou uma ótima saída para econômica e uma saída de tempo para as pessoas que trabalhando em grandes centros, né? E agora eu estou vendo com a pandemia há um outro ensinamento em cima disso, que são os espaços físicos. O quanto você gasta num espaço físico que você não necessariamente teria que ter. Então, é um novo pensamento que as pessoas, eu acho, talvez tenha despertado isso nas pessoas, né? Exatamente. Uma coisa que eu também, e aí eu gostaria de aproveitar o gancho, e eu vi isso numa live, eu achei isso muito legal. As mudanças que a pandemia tem trazido, e talvez seja um gancho bom também para a gente começar, o que a gente vai falar, é que, assim, devido a essa questão de estar em casa, das pessoas precisarem se reinventarem, as empresas precisarem se reinventar, achar novos pontos de lucratividade, novas ações de lucratividade, de enxugar aqui, estica de lá e entender algumas coisas entender realmente o que é um custo necessário para a empresa, que é um custo superficial, que a gente vai falar de despesas essenciais e não essenciais. Mas as pessoas começarem a entender esse tipo de coisa, eu acho que tudo vai girar mais rápido. A roda aí vai girar mais rápido a partir quando acabar essa pandemia. As empresas vão continuar com essas ações que ela tem, muitas delas, não sei se todas. E aí cabe uma coisa que a gente já conversou, acho que em algumas lives anteriores. Não tem mais espaço para amador. Então, assim, todo mundo, o empreendedor, ele vai ter que se rebolar e se reinventar e não tem mais espaço para amadorismo, cara. O empreendedor que ficar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, cometer erros bobos que a gente vem falando na parte financeira, que é o que a gente vai mencionar, de misturar conta pessoal com conta da empresa, não saber onde está indo o dinheiro, não ter um fluxo de caixa, não ter um capital de giro, não saber qual é o produto mais rentável, qual é o serviço mais rentável e ficar gastando à toa com valor, não entender ainda o que é essencial para o negócio dele e ir progredindo conforme vai entrando, não tem mais espaço para essa pessoa, porque o mercado vai comer. Então, hoje, as pessoas, todo empreendedor que se preze e que queira ir para frente, vai ter que saber fazer uma gestão financeira. Eu não gosto. Arrume um jeito, vai ter que arrumar uma plataforma, e aí indico a nossa plataforma, então, para fazer a gestão. Mas você vai ter que ter uma plataforma, você vai ter que ter uma organização, vai ter que ter resiliência para fazer toda essa parte de gestão financeira, porque, assim, é essencial. E quem ainda não percebeu isso vai ficar para trás, não vai ter jeito. É isso aí. Com toda essa mudança, né, essa pandemia e tudo mais, nós vamos precisar da união das pessoas e, né, para ter essa superação, não só das pessoas que estão aqui, dos vizinhos da cidade, mas vai ser uma união mundial que vai para poder ter essa superação. E isso vai ter que acontecer, né? Sim. Alguns dados que eu separei aqui que eu acho bem interessante, quer dizer, não é tão interessante para o ponto de vista de entender como que está o negócio, mas nesse período de pandemia aí, a gente já teve 600 mil empresas encerradas no Brasil. É muita coisa. O Sebrae publicou isso, né? Publicou isso. Então, quer dizer, são empresas que talvez já não estariam muito bem e acabaram, aproveitaram a pandemia e fecharam, mas 600 mil empresas são muitas empresas. Não tenho aí minuciado aí que tipo de empresas são, mas foi a análise que eles fizeram rapidamente. Bom, além do aumento número da taxa de desempregados, desemprego. né? Oi? Isso.
Além do número de desempregados que isso acaba. Aumenta a taxa de desemprego, a gente está aí a gente estava com 13 milhões, 12 milhões e teve mais 9 ou 10 milhões, então a gente está batendo uma casa de 20 milhões de desempregados no Brasil. É muita coisa, corresponde a 17,8% da população. É muita, né? Coisa, é muita aumentando, coisa. E aumentando, vai aumentar, talvez aumente mais. Né? A gente já com sabe... isso, criminalidade e outras coisas ruins vão acontecendo, enfim, tudo são consequências da pandemia aí que, infelizmente, ninguém no mundo estava preparado para isso. Algumas coisas que também não vão ser legais aí para encerrar o ano, o PIB vai ser um PIB negativo, né? É uma ideia aí, um levantamento que a XP fez, é claro que pode ser que mude, mas é muito provável que o PIB seja negativo em torno de 1,9%, 2%. O dólar mantém a 4,7%, ele está até um pouco maior, mas provavelmente vai dar uma estabilizada até o final do ano e vai ficar 4,7%. E para o ano que vem, a projeção não é abaixar também muito, não, é 4,6%. E aí o PIB ter uma retomada de 2,6% para 2021, que não vai significar muita coisa, porque se a gente realmente ficar com 2 negativo, nós vamos crescer 0,6%. Isso é péssimo para o país, porque se não cresce, não tem emprego, não tem desenvolvimento, não tem nada, porque o PIB é tudo que é produzido dividido pela quantidade de pessoas ativas, resumidamente, num país. Então, quer dizer, nós vamos ter 2 anos aí terríveis. E esse não crescimento também... a hora que o empresário não pode estar de brincadeira, porque a chinelada, que eu ouvi numa live, a chinelada vai ser doída. E esse momento de não crescimento também implica em não investimento. Exatamente. Então não vem investimento de fora também. Não tenho opinião formada para isso, não sou um político, mas eu acho que muitas que eu leio muito e ouço muito alguns economistas, vamos dizer, pró-esquerda, pró-direita, e ambos chegam praticamente numa mesma linha, dizendo que a postura presidencial acaba afastando os investidores por N coisas, mas não é o foco disso aqui, isso gera uma polêmica danada. Bom, uma hora vai ficar pouco. Ações, né? Ações que os empresários têm que entender nesse momento, e muito a toque de caixa, né? Ele tem que saber que primeiro não tem uma receita pronta. Hoje eu estava falando com um cliente, ele falou assim, cara, como é que tá as coisas? Eu falei, olha, os nossos clientes até agora ninguém quebrou. Então, ponto positivo, porque são consolidados, muitos fazem sua gestão, enfim. Só que eles também, como a gente, não sabem o dia de amanhã. Então, o que eu falo? Vamos viver um dia de cada vez. Vamos ver se tem uma medida nova, alguma coisa nova e acordamos, o que nós vamos fazer? Vamos tocar para frente, deu errado? Vamos consertar um dia de cada vez. Esse é um ponto. Então, não tem uma receita pronta, não tem uma fórmula, faz isso, não existe. Não existe. Não tem jeito. E então, a gente mesmo porque não sabe nem o que vai acontecer, né? A gente está breve aí de começar a retomar, que a Europa já está começando a retomar, a Itália, eu estava ouvindo agora na rádio, a Itália está começando a retomar a pandemia triste, né, que aconteceu, eles estão começando a retomar, os Estados Unidos também, e, bom, a China já voltou e está comprando o mundo inteiro e por aí vai. E isso vai depender... né, da nossa agora disciplina pelos estudiosos, não pelo governo, pelos estudiosos que dizem fique em casa que é melhor para não passar para outras pessoas o Covid e também provavelmente minimiza um pouco aí, porque a partir agora no estado de São Paulo, a partir de quinta-feira, se não me engano, dia 7 vai ser obrigatório o uso de máscara. A partir de hoje já está. Transporte público hoje é necessário tanto em São Paulo, no estado de São Paulo, né? E outras necessidades vão vir e a gente, falando ainda dessa instabilidade, a gente não sabe nem se vai ser prorrogado também todo o prazo de quarentena avisado aí de São Paulo, né? Bom, tende a ser. Então, assim, enquanto muitos clientes falam assim, pô, eu tô com a porta fechada, o que eu faço? Então, assim, tem que entender caso a caso. A gente tem um exemplo aqui de um bar, restaurante. O que o cara fez? Ele só abria à noite. Ele começou a abrir durante o dia inteiro e começou a entregar marmitex. E ele pegou, por exemplo, os funcionários. Olha que ideia bacana, achei muito legal. Ele chamou todos os garçons e falou o seguinte, gente, o nosso negócio era abrir à noite.
não vamos ter público. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a atender almoço e janta, a gente faz aqui internamente. Quem tem moto e quiser fazer entrega, todos os pedidos que tiverem aqui, se vocês quiserem entregar, vocês vão entregar. Além do salário de vocês, a taxa de entrega é de vocês. E a gente manda bala para não parar. Pô, todo mundo não mandou ninguém embora, estão trabalhando, estão vendendo. Então, quer dizer, cada negócio tem que ter uma criatividade daquela situação. Então, quer dizer, bar, restaurante, acharam muitas saídas, porque tem delivery e tudo mais. Eu acho que em tudo, Bom, viu, Marcelo, exige uma questão de conversa. Eu acho muito legal esse case que a gente estava até comentou hoje à tarde. É um case muito legal porque ele abriu para as pessoas que trabalham para ele de dar as possibilidades para ele também. Então, é importante hoje um chefe, ele conversar com as pessoas que trabalham para ele, porque muitas vezes ele não está vendo uma saída que pode vir direto dos funcionários e isso acaba aumentando até o engajamento com que os funcionários têm para com a empresa. Então, exatamente. é um momento, sim, de versatilidade, é um momento de criatividade e é um momento das pessoas entenderem e ouvirem das pessoas que trabalham para ele o que pode ser feito para melhorar. Que muitas vezes, como você falou, o próprio garçom ele pode entender da necessidade do negócio e ele pode ter uma saída que o dono, por não estar tão presente na linha de frente, ele não tem. Então, é importante que os proprietários comecem a pensar nessa criatividade, nessa versatilidade, ouvindo o público interno. Ouvindo as pessoas que trabalham para ele. Eu acho que tem saídas interessantíssimas. Como você falou, esse dono do bar, ele conversou com as pessoas e começou, e não foi mandado ninguém embora. E se bobear, eles estão mantendo toda a rentabilidade que eles tinham só de abrir à noite. Exatamente. Aproveitando o gancho falando de restaurante, né? Não, sem fazer propaganda lá do Nino Cucina, mas se ele estiver ouvindo, aí ele pode me convidar para o jantar lá, que está valendo. Mas ele saiu no valor da semana passada, se não me engano, tem um encarte no final de semana. Isso é uma reportagem sobre ele, que é um Sim. cara da Itália que veio para cá, no Brasil, não tinha nada, começou a empreender. O cara é um empreendedor. E aí ele fala, né, na matéria, ele fala o seguinte, pô, todo mundo tem que enfrentar isso com um sorriso. É claro que vai ter morte, tem tragédia, tem tudo mais, mas a gente tem que enfrentar isso com um sorriso, acho que ele quis dizer, com bom humor, porque nas palavras dele, ele disse o seguinte, nenhuma guerra, nenhuma peste foi vencida por pessoas que ficaram sentadas e chorando. Então, quer dizer, é o caso do bar aqui, o cara se reinventou. E é o que Exato. ele está fazendo, é um restaurante de grife, vamos dizer assim, famoso, que ele começou a entregar comida em casa. E uma coisa muito interessante, o nome dele é Rodolfo de Santos. E uma coisa muito interessante que me chamou a atenção na matéria é que ele coloca o seguinte: o sucesso do seu negócio se deve, acima de tudo, à gestão financeira. Então, Exatamente. tá aí. Esse é o segredo de todos os negócios, né? E ele cita mais. E ele fala assim, ó, se você tem uma lucratividade de 6%, alguma coisa está errada. E para mim, fecha muito bem que eu fiz uma consultoria num restaurante há um tempo atrás e realmente, 6% no restaurante não faz sentido. Tem que ser acima de 12%. Então, quer dizer, é um cara que é um chefe de cozinha, ele tem acho que 6 ou 7 restaurantes, tem investidores aqui com ele, mas é um cara que é um chefe de cozinha, que lavou prato, que não sei o quê, mas que tem uma cabeça de empreendedor e que sabe que a gestão é primordial no negócio. Então, assim, para mim, ele está corretíssimo. E com Então, mas certeza ele aí vai dar a volta por cima. é o que você falou, ele é chefe de cozinha. Gente, para todo mundo que está ouvindo, não necessariamente é o chefe de cozinha que tem que fazer a gestão, tá? Ele pode ter, ele tem que entender que isso é uma necessidade por pessoas e ferramentas para fazer isso. Então, não é que é o chefe de cozinha que vai sentar lá e deixar de fazer prato para fazer a gestão financeira. Ele Não faz entende sentido também. não, exatamente. Então, assim, mas ele é um cara que ele entende que gestão financeira é o que vai direcionar a sua empresa. Você está gastando à toa nisso, você está ganhando nisso, e aí direcionando a sua empresa para o sucesso através disso. Então, há necessidade de uma ferramenta que forneça essas informações para ele. Então, como que ele sabe que indo por esse caminho dá uma rentabilidade maior do que por esse? Por quê? Porque ele tem o controle bem feito da gestão financeira dele.
Gente, é essencial. Qualquer negócio, você está falando de um restaurante, mas qualquer negócio precisa de uma gestão financeira para poder direcionar para onde está indo o negócio, se ele está sendo rentável ou não. Ninguém trabalha só por amor. Tem que Exatamente. também é por amor. E tudo que é medido é gerenciado, né? Isso é fato. Exato, Então, exato. assim, eu listei algumas coisas aqui que a gente pode fazer. É, algumas dicas, né? Flexibilizar os processos. É o exemplo que eu falei lá do bar, né? Dá para flexibilizar, dá para fazer, chamar o pessoal, chamar o time. Porque nesse momento é muito simples. Se todo mundo perceber, quem é funcionário de empresa e que não ajudar a empresa, vai estar fora. Porque ele vai Exato. perder emprego. E como que Exato. ele vai arrumar outro emprego? Não tem ninguém contratando. Muito pelo contrário, demitindo. Então o cara tem que estar junto. Tem que estar no meu remar igual. Porque para ele ter a renda, porque se ele for mandado embora, ele tem que caixa, fundo de garantia, seguro-desemprego, pegar fila. Meu, e não tem outra fonte. Então, quer dizer, é somar. E aí, outra É, coisa também, no meu ponto de vista, o que o empresário também tem que fazer? Folha de pagamento, por exemplo. Tentar todos os benefícios de medida provisória que tem de benefício e tentar entrar. É difícil? É difícil. Está aqui no valor hoje, ó. Pequenas empresas tomam menos crédito, acho que não vai dar para ler, porque está ao contrário, né? Pequenas empresas tomam menos crédito que o previsto. Por quê? Porque também o governo não está lá ajudando essas coisas. Então, eu tenho vários clientes que falei, e aí, foi lá buscar a folha, o crédito da folha? Pô, não consigo, faz um formulário, não pode ir no banco, ninguém atende, mas isso é coisa, infelizmente, são coisas que é o um problema país do não Brasil. estava preparado, mas tem que tentar. Vamos lá tentar alguma coisa, né? Então, E fora outra, isso, a gente tem as medidas provisórias que tem o diferimento do fundo de garantia, as férias e pagar um terço de férias só lá no final do ano. Tem várias coisas que podem ser feitas. Utiliza a lei, né? Ah, mas esse ponto não é financeiro. Beleza, mas o seu contador vai saber te falar, o seu advogado, enfim. E quem mais? não, e é importante Cuidar salientar do que caixa, muitos. né? Cuidar do É, caixa, quanto menos saída, melhor. Tem que manter em mãos o controle da sua empresa, como a gente falou. Tem que gerenciar, tem que medir para tem que ser de perto, tirar o mínimo possível de dinheiro do caixa. tem que ser Muitas um coisas que acompanhamento muito de perto, porque não é, pode muitas escapar nada. coisas, muitas coisas que pode ser feito também na pandemia, que é alguns. Eu, por exemplo, não estou com tempo nenhum, porque o meu trabalho na pandemia acabou dobrando. Então, eu estou trabalhando mais de 12 horas por dia, todos os dias, Bem-vindo. né? Então, assim, para algumas pessoas, falar, não, eu estou tranquilo, estou em casa, tal. Para mim, não está nada tranquilo. Estou trabalhando muito mais, um estresse tremendo, cada dia um problema, tentando ajudar, enfim. Mas para mim tá ótimo, não posso reclamar porque eu estou ajudando e estou aqui ainda, depois de uma segunda-feira braba, estou aqui ajudando algumas pessoas a tentar se recolocar ou fazer alguma coisa. Então, para aqueles que têm um pouquinho de tempo, olha, tem muitas lives aí acontecendo no Instagram, no YouTube, no Facebook, top, que dá para entrar, dá para aprender muito, pega um caderninho, começa a anotar. Tem curso online na XP grátis. Eu fui lá pegar aquelas estatísticas, tem curso dos caras de alta qualidade. Tem faculdades fazendo pós-graduação e especialização por R$ 79,90. Tá? Eu estou fazendo uma pós-graduação de contabilidade internacional e aí mandaram para mim, se quiser, é que eu não tenho tempo, mas mandaram, por exemplo, para R$ 79,90 online. Então, quer dizer, é lógico, não gaste dinheiro, mas se você tem a possibilidade de ter isso, mas R$ 79,90 não é nada. 3, 4 meses até voltar tudo normal, uma grande oportunidade de se aprimorar um pouco mais. Mas nós temos empresas também que abriram conteúdos de vários segmentos, que eles abriram conteúdos para você baixar e são conteúdos gratuitos. Então, Exatamente. gente, para quem está com tempo, vale muito a pena começar a estudar um pouquinho, está tudo à disposição de vocês, é fácil de baixar, é fácil de consultar. A gente mesmo na Global Financeiro, a gente tem disponibilizado, inclusive, planilha, para quem quiser, eu não tenho controle, não faço ideia nem por onde começar, a gente tem planilha que nós disponibilizamos gratuitamente para você baixar e fazer a sua gestão. Então, é lógico, é sempre interessante que você tenha uma plataforma, mas se não sabe nem por onde começar, vai lá. Gente, tem na página da Global a gente tem outras empresas que depois eu posso passar, que tem material de conteúdo gratuito, tudo voltado. E isso eu estou falando não é só de financeiro, não.
Tem de todos os segmentos, tem muita empresa abrindo ótimos conteúdos e sem custo. Precisa realmente o pessoal ir a atrás. própria Google tem um conteúdo de marketing digital excelente. Eu estou fazendo um curso lá, se demora acho que 48 horas, mas gratuito, com certificado, inclusive. Espetacular, videoaula, teste, muito top. Eu estou fazendo esse também, gerenciamento de redes digitais, um negócio assim, muito legal, muito top para quem tem uma empresa, quem está empreendendo, quer entrar no meio digital, entender todas as sacadas, eles ensinam como montar um site, rede social, gerenciar, muito legal, na própria plataforma do Google. E o que é muito interessante também, que eu acho que tem muitas pessoas, e eu vejo alguns empreendedores, até clientes ou amigos, que pegaram, aproveitaram essa queda na venda de produtos, etc., e criaram infoprodutos. Então, o cara pegou toda a experiência dele, colocou num e-book, começou a vender lá na Hotmart, ou começou a mandar em lista de contato, coisas muitíssimo interessantes de alto nível. Então, por que você, que é um empreendedor e tem uma experiência em determinada coisa, pô, vai lá, faz, escreve, você está com tempo, pode ser uma fonte de renda também. É claro que ninguém do dia para a noite vai conseguir fazer uma coisa, bombar, ganhar dinheiro, como esses caras do marketing digital faz. Mas é uma questão de você ainda estudar um pouco mais e talvez ajudar outras pessoas. E tem muita coisa aí que, pessoal, já vi conteúdos muito interessantes aí para a pessoa vender R$1,99. Às vezes até pelo prazer de fazer, de relembrar, de estudar e de reformatar, você acaba fazendo dinheiro monetizando aquele produto que seria um infoproduto. Eu tenho, por exemplo, um amigo, acabou de entrar aí, o Pedro, eu tenho acompanhado direto as lives que ele tem feito, ele é personal e ele está com o estúdio aí, não pode abrir, e ele tem feito os vídeos dele aí, eu tenho acompanhado vários, é que ele faz bem cedo, né, o Pedro? Faz um horarinho. Mas, pô, é muito legal e eu tenho visto, e é só o feedback que ele coloca nas próprias stories dele de muita gente participando. E um case muito legal, infelizmente, a proprietária ou a frente aí acabou queimando o filme, que é a da Velocity. Eles pegaram todas as bicicletas de dentro das salas e relocaram para alunos levarem para casa e eles fazem aulas hoje virtuais. Então, as bicicletas que eles usavam de spinning, isso eu estou dando um exemplo só, gente. A questão é da versatilidade e da criatividade de você continuar o seu trabalho usando a tecnologia. Então, hoje eles locaram todas as bicicletas de spinning que ficava dentro do lugar para cada casa de cada aluno e eles fazem um horário, eles têm a live deles e usam a bicicleta. Então, é um negócio muito legal. Eu tenho visto isso eu fico feliz de ver que tem muita gente, como você falou, indo atrás e não sentando e chorando, né? Não é momento para isso, é momento para, não sei, a questão do desespero bate forte quando você vê algo que você batalhou não ir para frente, mas cabe agora realmente você pôr a cabeça no lugar, sentar, pesquisar, se tem tempo, vai estudar, se você consegue se reinventar, se reinvente, se você consegue apertar o cinto aí na parte financeira, aproveita o tempo que você está tranquilo, faz a gestão financeira inteira da sua empresa. Conheça melhor a sua empresa, vai lá, estude. Então, é necessário que o empreendedor, ele empreenda na própria empresa. Não é só o nome que é bonito de ser empreendedor, ele tem que empreender nele e na empresa. Então, ele tem que se reinventar e busque conteúdos. Hoje dá para fazer muita coisa pela internet, gente. Tem conteúdo de tudo. Minha máquina, outro dia, de lavar aqui, deu um pau e apareceu uma letra lá. Eu fui lá, você põe no Google e tá lá. Se aparecer essa letra atrás, faz isso, ela volta. Porra! Então, é questão das pessoas realmente buscarem ir atrás. Exatamente. Uma outra coisa que eu estava assistindo antes da gente começar aqui, estava vendo uma live do Guilherme da XP e ele estava falando, já estava aqui na minha pauta aqui, mas ele falou justamente isso. O empresário hoje, aquilo que a gente falou no começo, não pode ser amador. Ele tem que focar no negócio dele, pensar, fazer tentativa e erro. Então, não tem fórmula pronta. Então, você pensou num produto, alguma coisa, um serviço, vai lá, faz. Errou. Qual que é o segredo de tudo isso? Volta lá e arruma rápido. Arruma rápido, faz de novo, coloca. Errou, volta, faz de novo, até dar certo. Pô, não deu certo 2, 3, 4, 5 vezes, estou perdendo dinheiro, pula essa tentativa e começa a fazer outra. Então, essa que é a grande sacada, foi justamente o que ele fez. E olha o tamanho que o cara ficou. Sim. Né? Então, assim... Ninguém acerta de primeira. Adequar.
tem que se readequar rapidamente. Então, a tentativa e erro, tentou, errou, volta, corrige, pô, não deu certo, vamos lá, vamos lá. E aí vai fazendo por eliminatória. Pô, não deu certo e vamos voltar. E hoje o o que empreendedor... mede, né? O que mede o que mede o sucesso daquilo ou o não sucesso de determinado são os relatórios que você vai ter daquilo lá, gente. Não adianta só fazer. Você tem que ter relatórios, tem que ter medição, Claro, tem que ter métrica de tudo. tem que ter métrica, É só assim que você vai saber se deu certo ou não. E a métrica mais fiel de qualquer coisa para falar se deu certo ou não é retorno financeiro. Exatamente. Principalmente nesse momento. E o empreendedor tem que ter alta performance. É o que ele estava acabando de falar na live dele, é o seguinte, o cara que se você está na operação, se você tem um negócio hoje e está na operação, igual na crise agora, como eu ouvi alguém dizendo hoje, pô, a gente está com o carro andando e trocando pneu. É claro, nesse momento você tem que tomar frente, você conhece o seu negócio. Mas você tem que começar a se repensar, porque se você ficar trocando pneu todo dia, o seu negócio não cresce. E hoje não vai ter mais espaço para isso. Então, a concorrência vai aumentar, e muitas empresas vão quebrar, você vai estar sozinho e, de uma certa maneira, você não ter concorrente não é bom, porque você não melhora. Então, você cresce olhando o seu concorrente. Pô, o cara está fazendo isso, deixa eu ser melhor que ele. É como a briga da Nike com a Under Armour. Então, quer dizer, a Under Armour quer ser número 1 e a Nike é 1, e os caras estão trabalhando. Então, já pensou se não tivesse a Nike? Né? Então, o que eles seriam? Ia ser mediano. Um puxa o outro, e isso é importante. Então, a alta performance do empresário, hoje do empreendedor à frente do negócio, vai ser fundamental. E é um exemplo também que eles estavam falando na live, é que nem a música. Então, o cara falou assim, exatamente, ele deu um exemplo, falou assim, Anitta. Anitta é incrível, né? Ela tá em tudo quanto é live, falam da Anitta. É um troço a maior seguidora das redes sociais. Mas ela parece que ela tem mais seguidores, né, do Brasil, um negócio assim. Isso, é a que tem maior seguidores no Brasil. E aí, ele estava falando exatamente o seguinte, falou assim, olha, tudo bem, a Anitta é um sucesso, está sendo um sucesso, mas a gente não sabe se daqui 6 meses ela vai ser. Por quê? Vai nascer um outro tipo de música. Então, a música que ela está trabalhando, pode ser que amanhã saia de moda. Por exemplo, hoje ninguém ouve Beatles, entre aspas, porque passou a fase. E é assim nos negócios. Você tem que fazer uma coisa que vai evoluindo. Né? Ninguém ouve Elvis Presley. Ninguém ouve, nem sabe quem é. Então, hoje é a Anitta. No Brasil é a Anitta, a menina que mais bomba. E ela é uma empreendedora. Ela é uma empreendedora que hoje ela canta em português, ela canta em espanhol, canta em inglês. E eu ouvi, alguém me falou que ela está aprendendo francês. Provavelmente ela vai fazer alguma coisa aí, mas não sei. Mas enfim, é uma empreendedora que ela mesma já sabe que a coisa dela não é, né, interminável, não vai durar para sempre. Mas enfim, focando aqui focando no conteúdo agora, acho que mais 20 minutinhos aqui. Queria fazer essa introdução mais para levar um pouco dessa ideia para o pessoal que está assistindo agora e que vai assistir no offline. Depois, se tudo der certo, eu vou gravar isso aqui lá no YouTube. Tem um monte de feedback lá no YouTube, bem legal. E, bom, e entrando aqui vamos dizer, no tema mesmo da live, falando de gestão financeira, e quando se fala de finanças, a finanças é derivada da contabilidade, não tem jeito. E muita gente fala, puta, eu não gosto de contabilidade, mas, cara, para você entender o seu negócio, um DRE, que é um demonstrativo de resultado, ele é contábil. Tá? Não vem esses caras de finanças falar aqui de finança que não é da contabilidade, isso está nas normas. Eu ia brigar um pouco. Não vem com essa não, esses caras de finanças aí. DRE é contábil. Ponto. A DRE é financeiro também, não fala assim. Mas a gente empresta para os financeiros, vai. Poxa, como que eu chego no meu cliente e não consigo dar um demonstrativo financeiro para ele? O demonstrativo do exercício? Tem que dar um resultado exatamente. Então, são coisas que estão ligadas aí, que precisa, um está ligado com o outro. Exatamente. A finança está dentro da contabilidade, a contabilidade está dentro da finança. Ponto. Para não ter briga. Exato. Mas, basicamente, o que o cara precisa saber? Eu até fiz um stories, acho que na quinta-feira ou na sexta, e o cara falou para mim, me perguntaram assim, como que eu começo a gestão financeira de uma empresa? Eu falei, cara, você podia nem ter começado a sua empresa, porque a gestão financeira começa antes do seu negócio nascer. Se ele já nasceu sem gestão financeira, é melhor você nem abrir as portas, porque vai dar tudo errado. E isso Exato. É fato. Todo mundo que faz isso é errado.
dá errado. Isso aqui eu sinto aqui na pele, quem não tem gestão financeira quebra. Bom, do básico então, o que o empreendedor, o empresário tem que saber? Poxa, ele tem que saber o que ele fatura no básico, o que ele fatura e as despesas, porque um menos o outro é o que ele tem de lucratividade. Isso é o básico do básico. Então, ou seja, né, faturamento menos a despesa é o que vai sobrar para a empresa. Ponto. Isso é o básico. Começa por aí. Já sabe isso? Legal. Então, vamos lá para o intermediário. Então, medir o faturamento. Vamos entender o seu faturamento. Seu faturamento ele é constante, não é constante, Variável, é sazonal, ele é variável. Por quê? Vamos entender por quê? Né? Poxa, férias, o meu faturamento é maior, agência de turismo, que não sei o que eles vão fazer agora, porque ninguém vai viajar, né? Então, assim, eles têm provavelmente junho, o faturamento é maior e vão fazendo. Por que as agências de viagem fazem pacote em 10, 12, 15? Porque senão ninguém vai comprar viagem em janeiro ou fevereiro, né? Então, tem uma sazonalidade no faturamento. Então, o cara hoje mudou muito esse conceito. Então, o pessoal começa a fazer diversas, vamos dizer, não é um marketing, mas é um marketing comercial para poder ter receita o ano todo e poder manter as despesas. E você sabe que a sazonalidade já é um ponto legal da empresa se reinventar, porque ele sabendo que ele rende mais em um momento, o que ele pode fazer em um momento que ele ganhe menos para poder manter a uniformidade da sua lucratividade. Então, a própria sazonalidade já é uma motivação de criatividade para um empreendedor. Exatamente. Então, é entender isso aí. Entender isso é entender também. Muita gente não sabe para quem vende, o que vende. Se não sabe precificação. Hã? Não sabe precificação, o que é ele muito não, comum. Ele não sabe se ele consegue derivar o seu produto, né? Eu tenho, numa live, eu dei um exemplo do café. Pô, o café ele vale R$6 1 quilo e vale 300. Por quê? Né? Você consegue derivar de alguma maneira, melhorando o produto, melhorando o processo, né? O que você pode melhorar? Entender o que os seus clientes falam do seu produto, ouvir os seus clientes, fazer uma pesquisa de qualidade. Pô, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? O que eu estou te atendendo? Por que você não compra mais? Por que você parou de comprar? E não, e relacionamento com o cliente é um relacionamento com o cliente, é o CRM. É um motivo não só de você crescer, mas de você criar uma clientela fiel. Então, a partir do momento que o seu cliente participa também, mesmo que seja só dando opinião, gente, é uma fidelidade que você pode estreitar com o seu cliente e ele ser sempre o seu cliente. Então, ele participar do negócio. Exato. Quem compra é o seu cliente. Não importa se você que vende, você não gosta desse jeito ou daquele, quem compra é o cliente. Exatamente. E uma coisa, e uma imagem que eu mostrei numa outra live que eu fiz, e eu quero mostrar agora também, que eu acho muito interessante essa diferença. De repente o cara fala assim, pô, o cara tem o mesmo produto que eu, mas ele vende mais. Eu ouço muito isso, meu concorrente vende mais. Por quê? Vamos entender por quê. Então vamos dar um exemplo dessa foto aqui, ó. Ih, aqui não aparece, né? Não tô vendo aí um copinho, né? Não tá legal. Uma xícara. Não, tá ruim. Né, tá ruim, não dá. Eu queria mostrar a diferença de um copo de plástico para esse copinho do Starbucks. Então, você vai numa cafeteria, tem um copinho de plástico aqui, esses copinhos comuns que não está aparecendo, está muito grande a imagem. Mas por que essa cafeteria vende menos que essa cafeteria? Né? Então, olha o que a Starbucks entrega. Ela entrega um copo que não te queima a mão. Ela entrega uma experiência. Ela te entrega uma experiência, ela te entrega um prazer lá de você ir lá e tomar um café. Então, assim, é uma diferença de conceito. Então, ali, pô, mas eu não tenho estrutura para ser Starbucks. Tá bom, mas use imaginação e vamos fazer alguma coisa. Eu assim, um exemplo muito, muito prático aqui em Campinas, por exemplo. Você pede uma sobremesa numa determinada loja e vem um capricho de uma embalagem que é um absurdo. Você olha e fala, cara, que coisa, não dá vontade de se abrir o negócio, tão bonito a embalagem. Simples, de papel, de papelão. E ao mesmo ponto eu comprei uma outra coisa de uma outra empresa, um produto excelente, mas veio dentro de uma caixa, tudo balançando, pô, horrível. É uma experiência horrível. Então o que marca?
né? Pô, vamos lá, vamos ver qual que é a diferença né? O que seu concorrente está fazendo? Pô, vamos melhorar esse processo? Vamos, né? Existem N maneiras de você pensar no seu produto e começar a melhorar. Porque o futuro vai esse, além de ter alta performance no produto, nas coisas, poxa, vamos melhorar o processo. É expectativa, é atender expectativas e superá-las quando possível. Então, Exato. você falou na questão da embalagem, eu concordo com você, eu acho assim, mas uma coisa bem básica que eu tenho visto, cada vez mais a gente tem comprado na internet e esperando chegar em casa, né? Então, expectativa é gerada, principalmente quando eu estou dizendo, por exemplo, agora vai ter Dia das Mães, aí você compra um negocinho que quer receber durante essa semana por causa do Dia das Mães, e assim vai. Então, hoje você compra produtos e é engraçado, porque eu estava comprando um produto e outro, e um deles fala, eu entrego em 3 dias, e o outro, tipo, de 6 a 9. E se o produto é igual, eu vou comprar esse de 3 dias. Gente, atender essa expectativa de 3 dias não deve ser não é fácil, porque existe uma demanda, você tem que postar no correio no momento certo, contar com o correio. Então, existe uma questão também de apreço que você tem pelo seu cliente quando ele compra, de fazer tudo certinho, de não chegar, não. Gente, entregar e superar, atender expectativa é o mínimo. Superar é sempre o limite, é sempre o objetivo. Então, entrega faz parte disso também, tá? Ah, eu não Sim. tenho a embalagem, eu não tenho tudo. Então, na hora de entregar um produto, entregue antes. Ou faça de alguma coisa. Eu comprei, eu gosto de gin, você sabe, que eu ponho sempre nos meus stories. E esses dias eu estava comprando gin lá do pessoal da Bag e ele falou: Não, me fala o seu endereço, eu levo aí, hoje. Porra, comprei a garrafa, ele me trouxe aqui na minha casa. Então, você fala, não precisa nem sair de casa para comprar um gin que demoraria em qualquer outro no Mercado Livre. Tudo bem que eu gosto de comprar no Mercado Livre, chega em 2, 3, 4 dias. Mas o cara ele falou, estou vendendo, quanto que é? Eu vou, só que é o seguinte, eu só vou conseguir passar na sua casa que eu tenho outras entregas às 5 da tarde, tudo bem? Você vai estar aí? Vou estar aqui. Mas ele me entregou aqui. Então, e isso também faz parte de uma fidelização que até estamos aí em quarentena, e como o bar lá que eu citei lá no começo. Pô, você vai voltar, a hora que voltar, você não vai querer ir lá encostar a barriga no balcão e pedir aquilo lá daquele bar que te atendeu na sua casa, tudo personalizado, tudo mais. Então, quer dizer, isso faz parte de todo o enredo aí dessas empresas que estão aí tentando se virar para poder dar Gerar receita. continuidade nisso. Lá no meu perfil, eu tenho um destaque lá que eu falo de embalagens. Eu gosto muito de embalagem, então tenho lá várias embalagens para quem quiser dar uma olhada. Em algumas embalagens que tem, eu vou pegando ali, pô, eu coloquei ontem, por exemplo, de energético. Uma embalagem simples de um café que custa R$ 9, mas, pô, fui lá no supermercado, comprei aquela embalagem porque ele tem um zip lá, que você não precisa colocar em outro pote, você mantém o café e tudo mais. Então, são coisas que o cara olha. Por que ele fez isso? Provavelmente ele fez uma pesquisa consumidor, né? Cara, o que você quer? Eu quero manter dentro da embalagem, mas eu quero fazer pô, vou lá, criei isso. Né? Então, quer dizer, ouça o seu Consumidor. público, né? O seu consumidor, para poder diversificar e crescer e agregar e melhorar. Bom, então continuando aí, né? Nós falamos de receita, entender a receita, entender para quem que você vende, embalagem e tudo mais. E agora o vilão das coisas, né, que é entender as despesas. E as despesas é o que você tem que pensar primeiro. Separar em fixa e variável. Nós já estamos falando aí de uma coisa já intermediária de um negócio, para quem não sabe o que é isso. Então vamos pensar lá em despesas fixas, contas do mês a mês, né? Então Água, água, luz, luz. telefone, internet, enfim, aluguel, coisas que você tem que pagar todo mês, folha de pagamento, aquelas contas recorrentes do mês a mês que são fixas, Que né? E que precisa para abrir o geralmente elas negócio. não mudam muito. Mas a conta de luz muda de 100 para... Mas tudo bem, é uma conta, vamos lá, fixa. Sempre você vai ter aquela rúbrica que é conta de luz, né? A E rúbrica é o caindo, nome, vai. e caindo na gestão financeira, se você faz uma gestão financeira, a gente sempre indica que a pessoa ela tire uma média da conta de luz de 2019, por exemplo. Então você tem, 2019 tem um mês que vem 100, um mês vem 200, um mês vem 150, sei lá. Tira uma média de todos os meses de 2019, por exemplo, e trabalha com essa média para 2020. Então você consegue já fazer um planejamento do seu custo. Você já fala que você vai gastar, em média, R$ 150 de energia até dezembro de 2021.
Então você já consegue saber o quanto você tem que render no mês para girar. É lógico, vai ter mês que vai dar 200. Sim, mas vai ter mês que vai dar 100. Então, no final das contas, se você fizer uma média certa, você consegue fazer um planejamento em cima disso, usando as próprias despesas administrativas, que são essas despesas fixas, você consegue já fazer uma média de saber quanto você precisa para abrir a porta. Show. E aí, maravilha, é isso aí. E aí as despesas variáveis. Então, as despesas variáveis é aquelas que não são fixas, né? Então, por exemplo, você contratou uma consultoria, você contratou uma auditoria, sei lá, teve perda, enfim, tudo aquelas despesas que não estão no seu dia a dia são despesas variáveis. E aí, o que entra nessa despesa variável, que na verdade é custo, mas eu coloquei aqui em despesa a sua mercadoria para revenda. Porque ela é variável. Só que ela vai lá em cima depois do seu faturamento, mas para fixar agora, para quem está assistindo aqui, vamos chamar ela de despesa, vai? Mas é uma rúbrica que muda de valor. Então, por exemplo, quando você compra mais, ela vai ser maior, quando você compra menos, ela vai ser menor. E ela é responsável pelo custo da sua mercadoria. Então, quer dizer, eu fiz essa separação de fixa e variável só para fixar bem para quem não tem a familiaridade com a gestão financeira, para já pegar esses tópicos todos que a gente falou e já colocar num papel, colocar numa planilha, colocar no software em nuvem, enfim, e já começar a entender essa matemática. Porque a gestão financeira é matemática, é mais matemática do que contabilidade. Porque muita gente fala, mas contabilidade é matemática. Não. Gestão financeira é mais matemática do que contabilidade. E se a gente for um pouquinho mais para frente, você pode pegar algumas despesas variáveis que você também pode fazer média. Então, por exemplo, se você trabalha com entrega, quanto você gastou de mecânica da moto? Ela não vai quebrar todo mês, mas se quebrar, você tem uma média no ano quanto você gastou. Você podia já, sobrando isso, óbvio, fazendo parte do seu fluxo e sobrando, você já poderia ir guardando esse valor para não tomar susto na hora que acontece. Isso, fazer uma reserva. Uma provisão. Isso. Então, é que nem agora, ninguém tem reserva, vem a pandemia, ninguém tem caixa. Então, quer dizer, por isso que é importante você projetar tudo isso e a partir de agora, depois da pandemia, vamos fazer caixa nas empresas. Né? Passou a pandemia, vamos fazer uma projeção de caixa. Vou ficar 2 meses que eu fechei as portas, eu consigo ficar? Ninguém consegue, ninguém tem caixa. Não é só você. A Disney anunciou que ela conseguiria ficar até o dia 15, se eu não me engano, do mês passado. Eu não vi mais. Então, quer dizer, também não tem caixa. A Disney tem ação na Bolsa de Valores. Né? Uma empresa, né, que fatura enorme, milhões, bilhões, eu creio, e não tem caixa. Então, quer dizer, o número é muito justo, a despesa é muito alta. Né? O custo de manter uma Disney é muito alto. Então, também, eles, poxa, os caras aí brincaram, se a Disney não tem gestão financeira, não tem reserva, imagina os pequenos. Justamente isso. Então, por que é importante separar despesa fixa de variável? Começa por aí, para você começar a entender que todo mês você tem aquela fixa e o variável é uma coisa que talvez você possa, entre aspas, cortar de alguma maneira ou outra. Mas você começa olhando por aí no básico. Isso hoje a gente está falando de básico do básico. Você começa a entender um pouco mais a gestão financeira. Com essa live aqui, você já sai fazendo uma gestão financeira do seu negócio. Ponto. Passei todos os tópicos aqui. Tudo que a gente está falando aqui, gente, essa parte de você saber o que é uma despesa que é fixa, uma despesa, se aplica na vida real também, tá? Então, exatamente. Assim, é você saber quanto você tem de aluguel, quanto você gasta na sua casa, é uma despesa fixa. Isso é fixo, você já provê isso no mês. Tem uma despesa que é variável, sei lá, de combustível. Você já tira uma média e já vai guardando. E hoje todo mundo guarda, sei lá, X% do salário para fazer uma viagem. X%. Então, você consegue fazer essas provisões. Tudo que você se aplica numa empresa, você também aplica na vida real. E hoje a gente, eu não sei fazer isso na minha vida. Gente, também, mais uma vez, vamos voltar no começo da nossa live, que hoje você tem na internet. Hoje você tem pessoas falando sobre isso aí, uma Natália Arcuri, um Primo Rico, que sabem falar isso na vida pessoal, que você consegue fazer todo esse provisionamento e isso você pode aplicar posteriormente na sua empresa, você sendo empreendedor. Tudo que a gente está falando de gestão financeira, a gente não está falando à toa. Eu não sou empreendedor, eu não preciso. Precisa sim. Você precisa na sua vida pessoal também. Exatamente. Então, pode falar. Exatamente. E agora com a pandemia também serve exatamente o que eu falei para as empresas, serve para a pessoa física.
Começa eu a fazer posso um cortar caixa, meu. agora? Agora nós aprendemos, todo mundo aprendeu. Vamos começar a fazer uma projeção que agora você colocando no papel, você sabe de quanto você gasta por mês. Então, Exato. se você ficar 2 meses desempregado ou sem receita, começa a fazer, bom, se eu tenho uma renda de 5 e eu preciso, então, para ficar 2 meses tranquilo, eu preciso de 10 mil na minha conta. Então, começa a colocar, pô, mas eu não posso colocar 10, então coloca 1.000. 10 de 1.000, você vai ter 10, é só fazer conta. É muito fácil, matemática, exercitar um pouco a cabeça. E para a gente, estamos aqui com 7 minutinhos, e para a gente finalizar, então assim, para quem entende um pouco de gestão financeira do DRE, entendeu o que eu falei exatamente na sequência: receita, despesa fixa, despesa variável. Então nós estamos montando um DRE aqui. E agora, por final, é o lucro. Então lá no começo eu falei, tudo que você vende menos tudo que você gasta é igual ao lucro. Então agora nós vamos falar de lucro. Então chegamos aqui na parte do lucro. Tudo bem. Então você faturou, teve as despesas, teve o custo da mercadoria, que é muitíssimo importante. Uma outra live eu vou abordar mais, senão não cabe aqui dentro de uma hora. Mas a hora que você chega no lucro, vamos pensar basicamente. Receita menos todas as despesas é o lucro. Maravilha. Chegou no lucro, lembra que lá no começo eu falei do cara do restaurante? E ele falou o seguinte: se você tem uma lucratividade de 6%, alguma coisa está errada no restaurante. Só para repetir, eu fiz um trabalho de consultoria no restaurante e 6% realmente não é margem líquida interessante para o restaurante. Tem que ter muito mais, porque você tem muito giro, você compra coisa muito cara, você vende no cartão a 30 dias, o custo é muito alto, o custo da operação é muito alto, a folha de pagamento é muito alto, você tem 10%, enfim, N coisa. Né, numa casa razoável, numa casa que eu digo num restaurante de médio, de pequeno, num restaurante de pequeno serve esses 6%. Então, por que eu estou fazendo essa analogia? Porque isso é um número muito importante. Então, assim, qual a porcentagem do seu lucro? Depois das receitas menos todas as despesas, quanto vai sobrar? Ah, eu não sei fazer essa conta. Então, você vai pegar o número que está lá, divide pela sua receita bruta, total. Quanto deu? 6%? É bom ou não? Não sei. Não sei. Então, hoje, por exemplo, quando eu vou... Todo ano, esse ano não vai ter provavelmente, a Deloitte faz um estudo muito bacana que diz assim, as 100 maiores e melhores empresas do Brasil. Até quem tiver curiosidade, vai lá no site da Deloitte, né, que é uma empresa de auditoria, busca essa informação. A lucratividade dessas empresas, no último ano que eu participei do evento, todas são acima de 10%. Então, assim, na minha ótica, empresas com lucratividade acima de 10% já começa a ser interessante. O restaurante acima de 10% já é razoável, mas tem que ser um pouco mais, por causa do negócio, né? Porque o lucro é muito pequeno. Então, cada negócio é um negócio. Então, como que você vai adivinhar ou vai saber? Não é adivinhar. Como que você vai entender se o seu negócio é lucrativo ou não? Você vai perguntar para o seu contador. Falar, contador, você tem outro restaurante? Quanto que o outro cara fatura? Não precisa falar nome, não. Mas pela expertise do profissional, ele vai saber. Ah, não sei. Então, você começa a buscar pelo sindicato. Né? O sindicato patronal de restaurante, por exemplo, ele vai te dar um norte. Fala, cara, se você faturar, a média é tantos por cento. Então, você vai buscar. Isso é muito importante na sua gestão financeira. Sim. E você só vai achar isso fazendo o que a gente falou. Putz, esqueci tudo. Volta a live, ela vai ficar salva. Volta lá, pega um caderninho, vai anotando. E você vai entender de plano qual que vai ser a sua lucratividade no final dessa live. Então, assim, qual que é a sua porcentagem do lucro? Eu já expliquei como faz. É importante. Essa porcentagem, ela está pagando sua retirada? Porque o lucro não vai no DRE. Você vê que nós falamos de despesas fixas e despesa variável. O seu lucro não vai no DRE. Seu lucro é depois da apuração do lucro. O que está sobrando lá, na última linha, que é o lucro, está pagando o seu Prolabore? Sim ou não? Né? Tem muita gente que esquece disso, né? Não está pagando, para que está tudo errado. Tem muita gente que esquece do Prolabore. Exatamente. E aí você tem que fazer uma outra coisa. Esses dias eu estava olhando, assistindo uma live também, a pessoa falou assim, cara, é muito simples. Você tem a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, quanto você quer ganhar? Você quer ganhar 10? Então você tem que colocar 10 lá depois da última linha para a empresa fazer que ela te pague 10. Se ela não te pague 10, alguma coisa está errada, você tem que mudar de negócio ou reajustar todo o seu negócio para poder adequar e para você, de fato, ganhar os 10. Então, assim,
Repassando tudo, nós fizemos aqui nesse bate-papo, ó, deu em cima, nós temos em 1 minuto praticamente. Nesse bate-papo você aprendeu a fazer um DRE. Tá pronto. É só você pegar a live e assistir mais uma vez. Você vai aprender a fazer um DRE e amanhã você sabe se a sua empresa dá lucro ou dá prejuízo. E repetindo, o DRE dá para aplicar na vida real também, na vida pessoal. Pessoal, então, e outra coisa, gente, se vocês, quem está assistindo que tem uma empresa média, esquece planilha de Excel, vai para um software digital. Eu vi que tem um cliente aqui que entrou e a gente conversou muito, ele está usando uma plataforma digital, hoje ele me ligou, está configurando nota, que não sei o quê, ele está estruturando um e-commerce. E, meu, é isso aí. Ele falou, nossa, que negócio top, barato e não sei o quê, tá. E é isso aí. Todos lembrando temos que ir para o digital. Lembrando que o Global Financeiro, quem tiver interesse na nossa plataforma, está com 30 dias sem custo nenhum, ajudamos no setup e a gente pode negociar para esses 30 aí virar 60 dias sem custo. Porque a gente está no meio da pandemia, é só me chamar. O Guto aí chamar no direct. Tá lá, gente, à disposição de vocês. Eu e o Cacheta, a gente tem feito essas lives para ajudar todo mundo, tá, gente? É para ajudar vocês, não é facultativo o uso, mas a gente sempre indica que você use alguma coisa para melhorar a sua gestão, porque a gente quer o crescimento de todo mundo. E assim, não só é uma coisa que eu indico para todo mundo, falar, cara, use uma plataforma, vai ser a Global, vai ser a outra, não importa, use uma plataforma, por quê? Porque tem muita gente que não sabe mexer no Excel e não precisa, empresário não tem que saber mexer em Excel, não tem que saber olhar balanço, ele tem que ver o resultado, porque você tem que focar no seu negócio para escalar, ainda mais agora, foca no seu negócio, vamos sair dessa pandemia, faça suas contas, entenda o seu lucro, melhore o faturamento, muda a performance do seu produto, cara, vamos todo mundo ganhar dinheiro, nós vamos sair dessa rapidinho. Como diz algumas pessoas, o brasileiro tem que ser estudado, o cara é excepcional. Temos tudo para dar certo. E vai dar certo e é só focar no negócio e mandar bala. Guto, mais uma vez, obrigado. Nós estamos aí com 30 segundos, conseguimos cumprir nossa tarefa aí. E ó, isso aqui não é de improviso não, hein? Eu trabalhei ontem para vir falar essa live aqui, falamos hoje, eu e o Guto, o que você acha e tudo mais. E é isso aí. Acho a gente está à disposição. Me coloco à disposição também para quem quiser bater um papo sobre parte de gestão, como se organizar. É só me procurar, o Cacheta vai colocar aí os contatos. Estamos à disposição. Fechado. Valeu, Guto. Boa semana. Valeu, pessoal que assistiu. Você também. Obrigado pela audiência. Abraço. Tchau.